Hoje eu vou contar a história de uma família que teve a sua vida virada de cabeça para baixo quando o patriarca foi acusado de um crime grave. Vamos conhecer o caso Dominici. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu conto crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo que é muito importante para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. E antes de começar, um recadinho rápido, porque o canal fala de muitas outras coisas, eu não falo só de crimes, e nesse mês de dezembro eu tô fazendo um especial de Natal mostrando a decoração de várias lojas e ruas e as vilas, as cidadezinhas que tem por aqui. Então clica aqui para você assistir esses vídeos também. Gente, hoje eu vou contar mais um caso polêmico, um crime que aconteceu 3 anos antes do caso Janet Marshall, que eu trouxe na semana passada aqui no canal. Então, se você não assistiu esse vídeo, clica aqui. Esse caso envolveu 2 famílias, uma inglesa e uma francesa, mas a investigação foi, assim, duvidosa, o que faz até hoje as pessoas questionarem quem foi o verdadeiro culpado, mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. Gaston Dominici nasceu no dia 22 de janeiro de 1877 na cidade de Digne-les-Bains. Sua família era de origem italiana, uma família bastante simples, e ele era o filho ilegítimo de uma lavadeira. Aos 26 anos, em outubro de 1903, ele se casa com Marie Germain, que ele apelidou carinhosamente de La Sardinha, que quer dizer a sardinha, um apelido um tanto estranho. E com ela ele teve 9 filhos, entre meninos e meninas. E em 1931, com 54 anos, ele finalmente conseguiu comprar uma propriedade fruto de muito esforço, muito trabalho, e ele apelidou esse lugar de La Grande Terre. Era uma fazenda que ficava na cidade de Lourdes, na região de Provence-Alpes-Côte d'Azur, e lá ele fazia a criação de cabras, ele tinha uma pequena horta, ele vivia ali com a sua família, sua esposa e alguns de seus filhos. E só para vocês terem uma ideia do local, essa cidade fica a 2 horas e meia de distância da cidade de Nice e umas 2 horas da cidade de Saint Raphael, que eu já tenho um vídeo aqui no canal. Então, se você ficou curioso para conhecer essa cidade, clica aqui, ó, depois, para você ter uma ideia de como é essa região de Paca. E como a família Dominici era muito grande, para essa história não ficar muito difícil de entender, aqui eu vou citar somente os nomes dos familiares envolvidos no caso. Clovis Dominici nasceu no dia 25 de junho de 1905, ele é o filho mais velho do casal e ele tinha uma relação muito tensa ali com o pai, o Gaston, porque na verdade, quando o Gaston se casou com a Marie, ela estava grávida de outro homem, então o Clovis não é filho legítimo do Gaston e talvez por isso que essas relações entre eles fossem um pouco assim mais tensa, mais delicada. O Clovis não se sentia amado pelo pai, ele se sentia um pouco negligenciado e isso fazia com que a relação não fosse assim tão boa. Outro filho envolvido no caso é o Gustave Dominici, que nasceu no dia 15 de agosto de 1919 e ele era o filho preferido do Gaston. Gustave era casado com a Yvette, eles já tinham um bebê de 10 meses e a Yvette estava grávida do segundo filho do casal. E eles moravam ali na casa dos pais, eles moravam na fazenda. O Gustavo ajudava o Gaston com as cabras e a Yvette ajudava a Marie nos afazeres domésticos. O Gaston Dominici, patriarca da família, era um homem considerado assim bastante autoritário, de poucas palavras. Ele não era assim muito simpático, ele era meio fechadão, mas apesar disso, ele era um homem muito honesto, justo, trabalhador. E mesmo que ele não fosse tão carinhoso assim com todos os filhos, ele amava a todos igualmente e sempre ajudava no que fosse preciso.
Então, no dia 4 de agosto de 1952, a família Dominici convida alguns vizinhos ali naquela noite para fazer uma festa e comemorar o fim de uma boa colheita. A fazenda La Grande-Terre, ela ficava de frente para uma grande rodovia nacional. Na verdade, ficava exatamente a 150 metros dessa rodovia. E naquela noite, muitas pessoas passaram por ali. A família indo e vindo e também outros vizinhos para essa festa aí que eles estavam fazendo. E nesse caminho eles encontraram um carro e algumas pessoas. O Gaston também viu esse carro, mas como era uma rodovia, ele não deu muita bola, não prestou atenção naquele carro. No dia 5 de agosto de 1952, o Gustavo acorda super cedo, às 5 horas da manhã, porque a mãe dele disse que no dia anterior ela esqueceu de fechar o cano da água que irrigava a horta. E ele vai correndo fazer isso porque se a água desse cano escorresse, ela ia cair sobre as linhas do trem que passava ali perto da rodovia. E se isso acontecesse, o trem seria impedido de passar e eles ganhariam uma multa enorme da companhia de trem. Depois que ele fecha o cano, ele volta margeando ali a rodovia quando ele vê um corpo à margem da rodovia nacional. E quando ele olha melhor, ele vê que é uma criança e a cabeça dela tá esmagada e ensanguentada. Ele fica desesperado, não sabe o que fazer e lá no fundo da rodovia estava vindo uma moto. Então ele se coloca ali no meio da rua e começa a gritar: para, por favor, para. Um motoqueiro desce ali assustado e ele fala: olha, eu encontrei um corpo de uma menina, eu acho que ela tá morta, você tem que ir na polícia e avisar. O motoqueiro, ele desce, vai ver o corpo, ele realmente constata que a menina parece sem vida, ele sobe na moto e vai correndo até a delegacia mais próxima, que ficava na cidade de Orazion. O capitão da delegacia chega ali na cena do crime às 7 horas da manhã, então ele vai verificar o que está acontecendo e é quando ele é informado que não é somente um corpo, e sim 3 corpos. Nesse meio tempo, o Gustavo tinha achado o corpo de mais um homem e uma mulher que provavelmente eram os pais daquela criança. Ele também indica que encontrou o carro de uma marca inglesa, modelo Hillman, placa NNK 686. O corpo da mulher está a 5 metros do carro e o corpo do homem está do outro lado da estrada. E o capitão percebe que tanto o homem quanto a mulher foram feridos por tiros, enquanto a menina parece ter sido atingida com alguma coisa na cabeça. Então, naquela cidadezinha de interior tão pacata, que não acontecia nada, a movimentação da polícia começou a gerar uma curiosidade imensa ali na vizinhança, que começou a chegar para olhar, ver o que estava acontecendo, e isso provocou uma enorme aglomeração de curiosos. Hoje em dia, os policiais teriam isolado toda a cena ali, né, para que fosse feito posteriormente uma perícia, mas naquela época isso não aconteceu. Então aquelas pessoas olharam tudo, pisaram por tudo, encostaram no carro, teve alguém que até encostou um cadáver da mulher. E isso bagunçou toda a cena do crime e, obviamente, comprometeu todas as evidências que possivelmente estavam por ali. A polícia local estava totalmente despreparada para aquele tipo de situação, então, além de não preservar a cena do crime, eles não sabiam lidar com isso. Então, o capitão liga para a polícia de Nice e pede para alguém vir de lá para investigar essa cena. Acontece que era mês de agosto, mês de férias, então o efetivo policial estava bem reduzido, então eles não tinham ninguém para mandar até ali. E então quem vai assumir o caso é a polícia judiciária da cidade de Marseille, que fica a quilômetros de distância da cidade de Lourdes. Então os policiais esperam e a polícia judiciária não chega e dá meio-dia e aquele calor, e os policiais começam a ficar um pouco inquietos porque eles acham que aquele solão vai derreter
ali os corpos, porque já está começando a juntar algumas moscas. Então, somente nesse horário é que os policiais têm a brilhante ideia de começar a procurar um pouco ali, saber quem eram aquelas vítimas. Então, eles entram no carro, procuram por documentos e assim eles identificam as vítimas. O homem era Jack Drummond, um lord inglês de 61 anos que tomou um tiro na mão e um tiro nas costas. A mulher era a esposa dele, Anne Drummond, que tinha 45 anos e ela estava vestindo camisola. Ela tomou 3 tiros. E a criança era a Elizabeth, que tinha somente 10 anos, era filha do casal e morreu com uma pancada na cabeça. O capitão então fala com o Gustavo Dominici, que foi quem encontrou os corpos, e ele pergunta se eles têm alguma ideia do que aquelas pessoas estão fazendo ali. E na cena ali dava a entender que eles estavam acampando. Então é isso que o Gustavo fala. Eu acho que eles estavam ali acampando. E o policial fala: acampando? Um lord inglês sem barraca, sem nada, assim, como assim? E o Gustavo fica nervoso, ele fala: não sei, eu não faço ideia, mas realmente pareciam que eles estavam num acampamento improvisado, porque a mulher foi encontrada de camisola e atrás do banco ali do carro tinha uma manta, então parecia que a filha ia dormir ali. Como a polícia de Marseille não chegava, já passava de 1h da tarde, os corpos estavam debaixo daquele sol, então o capitão tem a ideia de chamar um médico local, um médico ali da cidade, para fazer um primeiro exame ali nos corpos, já que a cidade não tinha um ML. Quando o médico chega, ele constata que o corpo dos pais está mais rígido que o corpo da criança, então ele se pergunta se os pais teriam sido mortos antes da menina. Ele também observa que os pés da mulher estão descalços, mas que não estão sujos, então ele imagina que o corpo foi movido até ali. Bom, então o capitão ordena que aqueles corpos sejam retirados e encaminhados para o IML mais próximo, porque se eles ficassem mais tempo sob o sol, poderiam perder mais evidências e ele estava pelo menos tentando fazer o mínimo. A polícia judiciária de Marseille chega somente às 16h30 e o delegado responsável, Edmond Sebey, vai se inteirar ali do capitão de tudo que aconteceu. Ele então não tem a oportunidade de ver os corpos ali na cena do crime, já que eles foram retirados, mas ele faz então um tour para ver se ele encontrava alguma coisa. Então ele olha o carro e ele percebe que próximo ao carro tem alguns cartuchos e balas novas. E quando ele pega aquelas balas, ele percebe que são balas de uma carabina. Ele também nota que tem um furo ali na parede onde passava a ponte, né, que passava por cima da linha férrea. E como ele sabia onde tinham sido encontrados os corpos, ele percebe que aquela era a direção de onde ficava o corpo da menina. Então ele percebe que o assassino deve ter tentado atingir a menina, mas que não conseguiu, e porque talvez as balas tenham acabado, ele usou a carabina para dar uma pancada na cabeça dela, já que ele sabia que a menina tinha sido encontrada com um ferimento grande na cabeça. O delegado Sebey percebe que a 150 metros tem uma casa, que na verdade é a fazenda La Grande-Terre. Então ele se encaminha até aquela casa para conversar com aquelas pessoas, porque ele pensa, bom, provavelmente eles escutaram algum barulho, então eu quero conversar. Então ele toca ali na fazenda e quem vem atender é o patriarca da família, o Gaston Dominici. Depois que eles se apresentam ali, o Sebey pergunta: você escutou alguns tiros essa madrugada? E o Gaston responde: lógico que eu escutei, 7 tiros? Isso acorda qualquer um. E o delegado então pergunta: e você não foi olhar quem era, o que estava acontecendo? O Gaston responde: não, eu não fui olhar, porque essa região tá cheia de caçador, então se eu me levantar a cada vez que eu escuto um tiro, eu não vou dormir. Além disso, na minha idade, é perigoso, imagina se eu mesmo tomo um tiro. Bom, logo essa primeira abordagem não foi nada simpática, né? E enquanto eles estão conversando, um policial vem correndo e gritando: delegado, delegado, nós encontramos uma arma no fundo do rio. E o Sebey pergunta: mas vocês mergulharam no rio? E o policial
diz: não exatamente, na verdade essa arma estava jogada ali nas águas rasas, perto da borda do rio. Então a gente simplesmente pegou. Quando o delegado vê a arma, ele estava certo. Era realmente uma carabina modelo americano Rock Ola, uma arma que tinha sido muito utilizada na Segunda Guerra Mundial. Só que a arma estava num péssimo estado, ela estava quebrada, estava faltando peças. E o delegado pensa que se aquela for a arma do crime, talvez o assassino não tenha muita experiência no manuseio daquele tipo de arma, já que ele encontrou balas novas caídas ali ao lado do carro. Depois que eles encontraram a arma, o delegado Sebey, ele continua a conversar ali com os membros da família e ele vai falar então com a esposa do Gastão. A Marie vai falar para ele que na noite anterior ela viu uma moto sidecar e que o motoqueiro desceu da moto e gritou umas palavras assim numa língua estrangeira que ela não entendeu o que era, mas que ele parecia um pouco bravo. E depois disso ele voltou para a moto e pegou a estrada. Então ela disse que eram dois homens, um que estava pilotando e o outro que estava no sidecar. E o delegado Sebey, então, tem essa primeira pista, né, que os assassinos poderiam estar circulando de moto. O Sebey, então, vai falar com o Gustavo, que foi quem encontrou a menina. E aí ele repete toda a história do motivo pelo qual ele acordou tão cedo, que ele foi desligar o cano da irrigação e que na volta ele encontrou com a menina. E aí o delegado pergunta: mas se você encontrou a menina, por que você não foi procurar pelos pais dela? E ele responde assim meio nervoso: mas eu pensei que poderia ter sido os próprios pais que jogaram a menina ali. O delegado começa a suspeitar imediatamente da família Dominici, porque ele acha muito estranho que ninguém tenha tido a curiosidade de olhar quando escutaram aqueles tiros. Obviamente que o Gastão Dominici percebeu essa suspeita em cima da sua família e ele ficou muito bravo com isso. Então, quando ele foi passar num interrogatório oficial dentro da delegacia, ao invés de ele conversar com o delegado em francês, ele respondia todas as perguntas em patois, que na verdade é uma espécie de dialeto da Provence, e o delegado não entendia nada, porque são expressões totalmente diferentes, e isso já provocou um clima de tensão ali entre eles. Além disso, cada membro da família falava que tinha escutado os tiros num momento diferente. O Gaston falou que escutou os tiros à 1 da manhã, o Gustavo falou que escutou à 1h30, a Marie falou que não escutou os tiros. Então, assim, nada naquela história estava colando. Enquanto a investigação ali está acontecendo, os corpos vão passar por uma autópsia de verdade com um médico legista que vai fazer apontamentos diferentes daqueles que o médico local tinha feito. O legista vai falar que o fato do corpo da Elizabeth, que era a criança, estar menos rígido é porque, na verdade, os corpos de crianças demoram mais nesse processo de enrijecer. Então, ele acredita que todos as três vítimas, tenham morrido no mesmo momento. Enquanto isso, os investigadores também descobrem um pouco mais sobre a família. Jack Cecil Drummond nasceu no dia 12 de janeiro de 1891 na Inglaterra. Ele era um bioquímico ilustre e ele ganhou esse título de Lord devido ao seu trabalho de nutrição aplicado ali no racionamento de alimentos que teve na Segunda Guerra. Então, por esse seu trabalho, ele foi reconhecido e ganhou esse título. Então, ele era muito famoso na Inglaterra. Ele era um homem muito simpático, sociável, gostava de fotografia e ele tinha sido casado por 24 anos até que ele conheceu a Anne, que era sua secretária, e então ele se divorciou da sua primeira mulher. A Anne nasceu no dia 10 de dezembro de 1907, ela era 16 anos mais jovem que o Jack e eles se casaram no dia 15 de junho de 1940. E em 23 de março de 1942 nasceu a filha do casal e a única filha do Jack, Elizabeth. No dia 7 de agosto de 1952 aconteceu o funeral e o enterro da família Drummond aqui na França, porque naquela época a Inglaterra não repatriava os corpos das pessoas inglesas que morriam fora do país. Eles tinham medo que repatriar os corpos pudesse trazer também outras doenças para o país. Então, se tivesse algum inglês que morresse fora ali, né, da sua cidade, do seu país de origem, ele ia ser enterrado no local que ele faleceu.
E aqui eu faço um parênteses para uma coincidência assim bastante interessante, porque a família Drummond vivia em Londres, no bairro de Notting Hill. E a Janet Marshall, que foi assassinada 3 anos depois, ela também morava no bairro de Notting Hill. Ela também foi enterrada aqui na França, mas por um motivo diferente, porque ela era de religião anglicana e essa religião diz que a pessoa deve ser enterrada na terra onde ela perdeu a vida. E eu achei essa coincidência assim um tanto quanto bizarra. A família foi enterrada no cemitério da cidade de Forcalquier, com a presença de curiosos, polícias e jornalistas. Lembrando que 7 anos antes, em 1945, os ingleses ajudaram os franceses a se liberar ali do domínio dos alemães na Segunda Guerra Mundial, e isso estava muito vivo na memória dos franceses. Então a morte de uma família inglesa era uma vergonha, parecia que eles eram mal agradecidos até. Isso pegou muito mal. A imprensa francesa e a inglesa começam a fazer a cobertura de toda a história e como esse caso tem uma repercussão internacional, a polícia se sente obviamente muito pressionada a resolver isso logo. Além disso, a coroa inglesa também estava pressionando muito a França porque afinal de contas um lorde inglês tinha sido assassinado e não só ele, toda a família. Então realmente a polícia tinha que resolver isso logo. Mas a investigação segue de maneira muito lenta, porque a suposta arma do crime ficou na água durante muito tempo, então não há impressões digitais na arma. Os policiais não encontram nada ali na cena do crime, porque estava tudo revirado, né? A cena não foi preservada. O carro tinha um monte de impressão digital de pessoas diferentes e não necessariamente envolvidas ali no crime, porque todo mundo passou por ali. Eles nem sequer fizeram uma análise do sangue das vítimas que ainda estava pelo chão. A polícia não tem mais nada a não ser os depoimentos contraditórios da família Dominici. O delegado Sebeil então vai focar toda a investigação em cima da família e aí ele interroga várias vezes o Gaston, o Clovis, o Gustave, a Yvette, a Marie, mas ele interroga também algumas pessoas ali da vizinhança e é quando ele descobre que um dos vizinhos, um homem chamado Paul Maillet, tem um estoque de armas na casa dele. Então o delegado pergunta para ele se por acaso ele não teria uma arma ali, uma carabina no modelo Rockiola que tivesse sido assim roubada, assim só por acaso. E o Paul fala que não, imediatamente ele nega, ele diz que ele nunca teve uma arma daquele modelo. O Paul Maillet trabalhava com Clovis Dominici na estação de trem da cidade, ambos eram ferroviários e eles eram assim colegas de trabalho, vamos dizer que eles não eram amigos íntimos, mas eles conversavam. E o Paul Maillet vai ser muito importante nessa investigação, porque ele vai contar ali para o delegado que o Clovis confessou para ele coisas que aconteceram ali na cena do crime. O Paul conta que o Clovis Dominici falou que o irmão dele, o Gustave, achou a menina viva, que a menina estava se mexendo. E aí, pimba, o delegado que estava procurando um motivo para prender alguém da família acaba de encontrar uma brecha. Ele vai prender o Gustave por omissão de socorro. O Gustavo vai ser interrogado de novo e ele vai dizer que não tem certeza se a menina estava viva ou não. O Gustavo, na verdade, ele é muito hesitante na hora de contar as coisas para o Sebeil e isso dá motivo para pensar que ele está mentindo. Então, por isso, ele vai ficar preso durante 2 meses. Depois disso, passam-se meses sem que a investigação avance, até que em outubro de 1953, o Sebeil vai interrogar mais um membro da família, que é o Roger Perrin. O Roger, que é apelidado de Zezé, ele é neto do Gaston e ele tinha somente 17 anos na época. E ele vai contar para o delegado uma história completamente diferente. Ele vai falar que o Gustavo mexeu na cena do crime e que ele encontrou a menina e os pais ao mesmo tempo e que ele mexeu até no corpo ali da mulher, que ele moveu a mulher alguns metros e que ele guardou alguns cartuchos de bala ali como se fosse um souvenir. Então o Clovis e o Gustavo são interrogados juntos e aí eles vão dar
uma outra versão, uma, sei lá, 10ª versão, falando que, na verdade, quem matou a família inteira foi o pai deles, o Gaston Dominici. O CBI não perde tempo, ele vai redigir essa confissão, vai fazer os dois assinarem, ele também vai fazer uma gravação de áudio dessa confissão, ele vai falar com a Ivete também, que vai acabar confirmando essa história toda, também redige a confissão oficial, faz ela assinar e assim ele prende o Gaston. E durante um mês ele vai ser interrogado todos os dias, horas por dia, só que o Gaston diz que ele é inocente, que ele não matou aquelas pessoas. Mas finalmente, no dia 16 de novembro de 1953, o Gaston Dominici, um homem de 75 anos, gente, 76, né? Porque já tinha feito aniversário. Ele tá exausto daquela história toda e ele diz que sim, que ele matou, e aí ele confessa, redige lá a confissão dele, o documento oficial, ele assina e o CBI já nem perde tempo. No dia seguinte, ele vai fazer a reconstituição do crime. E detalhe, sem a presença de um advogado, porque o Gaston até o momento não tinha nenhum advogado e normalmente isso não pode acontecer. Mas foi feito dessa maneira. O Gaston parece somente seguir o que o CBI está falando, então o delegado fala assim: ah, você pegou a arma desse jeito? Ele vai lá e fala: sim, eu peguei a arma desse jeito. E a polícia tira fotos dessas cenas porque isso vai fazer parte do processo. Bom, o problema é que um mês depois, o Gaston Dominici vai falar com um juiz de instrução que, na verdade, ele confessou sob pressão, que ele foi chantageado a confessar o crime e que ele é inocente, que ele não fez nada, que ele não matou aquelas pessoas. E ele conta que o delegado CBI fez uma chantagem com ele, dizendo que se ele não confessasse, quem iria para a cadeia seria os filhos, o Clovis e o Gustave. E aí o CBI fala para ele: olha, você já é idoso, tem 75 anos, você já viveu bastante. Agora, os seus filhos são novos, eles têm família. Você vai arriscar que seus filhos sejam presos durante uma vida inteira, talvez até condenados à morte? Então, o Gaston, se sentindo na obrigação de salvar a pele ali dos filhos, ele confessa, mas ele diz para o juiz que ele não fez isso. E durante todos esses meses de investigação, a imprensa ela realmente fica muito dividida com relação à culpabilidade do Gaston e da família Dominici. Algumas pessoas acham que ele realmente cometeu o crime, mas a maioria pensa que ele está preso injustamente, que ele é inocente. E um jornalista vai levantar uma outra possibilidade. Ele vai escrever no jornal que o Jack Drummond tinha uma relação de espionagem industrial, ele estava envolvido nisso e que ele estava justamente na cidade de Lourdes, porque ali teria uma usina química do qual ele queria roubar alguma tecnologia. Só que esse assunto nunca foi investigado pela polícia, a polícia nunca falou sobre isso. Finalmente, no dia 17 de novembro de 1954, começa o julgamento do Gaston Dominici na cidade de Digne-les-Bains. E no período do julgamento haviam 175 jornalistas na cidade, além de fotógrafos, e eles faziam atualizações diárias sobre o caso. Muitas pessoas queriam assistir a esse julgamento, mas a sala era super pequena, então a justiça decidiu instalar uns megafones ali para fora da sala, e aí todo mundo poderia escutar o julgamento ali em tempo real. Outra novidade é que o julgamento também foi transmitido ao vivo pela rádio, e isso nacionalmente. Então, como hoje a gente vê os julgamentos assim no YouTube, aquilo de transmitir pelo rádio era super moderno para a época. Bom, então agora o Gaston tem um advogado que vai defendê-lo e a acusação vai dizer que o Gaston matou a família por um motivo sexual. Ele vai dizer que ele tentou abusar ali da Anne e que o Jack viu essa cena e que daí rolou uma confusão e que ali ele atirou na família inteira. E aí ele aproveitou também para roubar alguns pertences da vítima. O problema é que ninguém achou nada das vítimas na casa do Gaston. Então a defesa fala que essa hipótese é completamente maluca e que no laudo do IML não foi constatado nenhum tipo de abuso, nem na Anne e nem na criança.
A defesa também leva um psiquiatra que atesta que o Gaston era um homem bastante saudável e que ele não tinha nenhum tipo de transtorno psicológico, mas o processo todo foi uma bagunça, uma gritaria, uma confusão, porque o Gaston era um homem de muita personalidade. Então, quando a acusação falava coisas sobre ele se levantava e falava: é mentira, eu não fiz isso, isso não aconteceu. E isso provocava um alvoroço ali na sala da corte. O Gustavo também vai depor a favor do seu pai e ele vai dizer que ele realmente foi pressionado a fazer uma confissão. A Yvette também vai dizer que foi pressionada pela polícia para assinar a confissão. Nous, on a dit ça, oui. Mais c'est pas vrai. E depois vai entrar aquela pessoa muito importante que eu falei para vocês que foi um elemento chave nessa investigação, que é o Paul Maillet. Ele vai dizer que ele viu essa arma nas mãos do Gaston e que essa arma pertencia ao Gaston. Mas o ápice do julgamento ali foi o testemunho do Clovis Dominici, porque na hora que ele foi falar, o Gustavo se levantou e gritou: fale a verdade! Então todos estavam esperando o que ele tinha para dizer. E nesse momento ele olhou para o pai dele e falou: meu pai é culpado, ele matou a família toda. Oui, c'est mon père l'assassin. C'est faux, tu mens, salaud! C'est lui qui a tout machiné, c'est toi! C'est toi qui a décidé qu'il fallait accuser le père! No dia 28 de novembro de 1953, aos 77 anos, o Gaston Dominici recebe o veredito. Ele é considerado culpado e condenado à pena de morte, ó, guilhotina. En vertu de ce jugement, Gaston Dominici est condamné à mort. Ele é encaminhado para a prisão de Saint-Charles e, enquanto isso, os advogados vão tentar todos os recursos possíveis para reverter essa situação, porque afinal de contas ele foi condenado sem nenhuma prova de fato. Não tinha o sangue dele em nenhum lugar da cena do crime, não tinha impressão digital dele na arma do crime. Então, como ele poderia ter sido condenado? Tudo isso parecia muito injusto. Obviamente que a imprensa começou a falar muito sobre esse julgamento, né, e o fato do Gaston ter sido condenado, e então o ministro do interior da época, que era o François Mitterrand, o mesmo que foi presidente da França depois, no futuro, ele resolve fazer uma contra-enquête, ou seja, uma contra-investigação para ver se eles acham alguma coisa que pode reverter esse caso. Então, novos investigadores vão falar com o Gaston na prisão e aí ele dá uma nova versão. Ele vai falar que quem matou a família foi o Zezé e o Gustavo. Gente, alguma coisa tinha de errado ali na família, porque eles não entravam num acordo com relação ao que aconteceu realmente naquele dia. E aí os investigadores vão concluir que, na verdade, a família Dominici foi responsável, que o Gaston matou aquelas pessoas, mas que ele não fez isso sozinho. Agora, quem ajudou? Ninguém sabe. E o motivo? Também ninguém sabe. E devido toda a comoção que esse caso provocou, o presidente da época, René Coty, vai conceder a grâce présidentielle, que eu já contei aqui para vocês no canal, que na verdade é uma redução de pena, e ao invés do Gaston ser condenado à pena de morte, à guilhotina, ele vai ser condenado à prisão perpétua. Então, ele teve sua pena aí minimizada. Até que em 14 de julho de 1960, o presidente general Charles de Gaulle vai conceder a graça absoluta ao Gaston Dominici. Ele é libertado após 7 anos de prisão. E ele volta para a fazenda La Grande-Terre e vai morrer no dia 4 de abril de 1965, aos 88 anos. Gente, esse crime provocou, assim, muita discussão no país, tanto que ele é falado até hoje. Muita gente acredita que o Gaston foi realmente condenado injustamente. 2 filmes foram feitos sobre esse caso,
um em 1973 e o outro em 2003. Eu coloquei algumas imagens aqui para vocês. E além dos filmes, foram produzidos documentários, livros, peças de teatro, histórias em quadrinhos, enfim, tem muito material disponível na internet sobre esse caso. Se vocês derem um Google ou pesquisarem um pouquinho, vocês vão encontrar inclusive entrevistas com os membros da família, assim, um pouco mais velhos, mas enfim, tem muita coisa. Se vocês tiverem curiosidade, só procurar, mas bom, tudo é em francês. Eu li bastante coisa, eu vi os documentários, eu inclusive assisti o filme que foi produzido em 2003, inclusive esse filme tem aqui na plataforma, se vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar. E esse caso me lembrou muito aquela série do Netflix, Making a Murder. E enfim, obviamente que existe um culpado nessa história toda, né? Afinal de contas, a família toda foi assassinada. Porém, eu fico me perguntando a troco de que um senhor de 75 anos ia assassinar uma família inteira, inclusive uma criança. A família não invadiu as terras do Gaston, eles estavam do outro lado da propriedade, ali na estrada. Então, qual seria o motivo dele fazer tudo isso? Eu não tenho dúvidas que a família foi realmente pressionada a confessar, inclusive porque eles não tinham nenhum acompanhamento de um advogado, e isso faz bastante diferença. E eu acredito realmente que o Gastão tenha se colocado ali naquela posição, né, assumiu a culpa para preservar os próprios filhos. E já que eu tô dando a minha opinião aqui, eu diria que o Paul Moulet deveria ter sido melhor investigado, porque tiveram algumas testemunhas que disseram que viram esta arma na casa do Paul Moulet, inclusive pendurado na sala dele. E um jornalista chegou até a tirar uma foto do prego onde supostamente ficava pendurada a arma. E o depoimento dessa testemunha nunca foi levado em consideração pela polícia. Enfim, esse é um caso que a gente nunca vai saber a verdade. Bom, gente, então é isso, e agora eu quero saber o que você achou dessa história toda. Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. Aproveita também, deixa pra mim o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com alguém que gosta desse tipo de conteúdo ou que gosta da França. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Me segue também lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu notifico sempre dos vídeos da semana e também coloco fotos do meu dia a dia, sempre tem um conteúdo diferente e é um jeito também da gente ficar mais pertinho. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir.